Olá, galerinha, estamos começando com mais um podcast. Hoje viemos entrevistar o Marco. Marco. Vamos pra cima. Pra cima. Vai. Por que você decidiu empreender? Por que eu decidi empreender? Uma excelente pergunta. Desde sempre, eu fui familiarizado com vendas. E eu lembro que com 7 anos eu fiz minha primeira venda. E foi extraordinário esse momento. Apesar de a minha mãe não ter deixado eu ficar com o dinheiro da venda que eu fiz, porque eu vendi um baralho por um valor muito maior do que ele valia. E inclusive foi uma lição que eu tive, que a venda ela tem que ser de uma forma justa, de uma forma honesta. E desde então eu sempre gostei de vender, de comprar, né? E nasci nesse berço empreendedor. Os meus pais, eles, né, construíram uma história empresarial aqui na cidade, vieram para cá em cima de um caminhão de coco. Tem uma história muito linda. Minha mãe, ela saía de porta em porta nas casas oferecendo para as pessoas se ela podia fazer uma sobrancelha, uma unha, se ela podia lavar um banheiro. E meu pai trabalhava de motoboy à noite e de manhã ele era motorista da Madeireira Getuba. Isso eu estou falando há 23 anos atrás. E com muita garra, com muita luta, eles decidiram abrir o primeiro negócio deles, que era um bar, né? E com muito sucesso eles foram ampliando os seus negócios e em 2012 eles venderam o ramo de bar alimentação, né? E foi pro ramo de marcenaria. E eu sempre trabalhei com ele desde sempre, desde os meus 7 anos eu sempre trabalhei ali com meu pai, com a minha mãe, né? Então isso, vamos dizer que está dentro de mim, essa veia empreendedora. E eu percebo que quando você empreende, você tem mais liberdade para sua vida, para sua família, né? Que é o que verdadeiramente importa, né? A sua família. Não adianta nada uma empresa, um negócio, se você não tem uma família sólida, né? Que você tenha vontade de chegar em casa e ser grato por aquilo que está ali. Então, o principal, porque eu decidi empreender, para eu ter liberdade com os meus familiares, com as pessoas que eu amo, que eu tenho vontade de ter muitos filhos e só empreendendo eu vou ter essa liberdade com eles. Marco, eu fiquei sabendo que no seu tempo de escola você era da bagunça. Sim. Conta pra gente como foi sair de um bagunceiro para um empreendedor. Foi uma transformação muito difícil, não foi fácil. Foi um momento da minha vida em que eu decidia permanecer ou eu decidia mudar. Então, realmente, foi um momento da minha vida que foram muitos conflitos internos, né? E eu precisei tomar essa decisão. Ou eu mudo a minha forma de falar, a minha forma de vestir, a minha forma de comunicar com as pessoas, ou eu mudo as pessoas os quais eu ando. Foram todas essas decisões que mudou, né? E fez eu ser um empreendedor, fez eu acordar para a vida e eu olhar e enxergar de fato que tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava vivendo, não era para mim, não fazia sentido aquilo, né? Saí de um bagunceiro, eu já fui expulso de 4 escolas, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e eu indo para o ensino médio, eu só fui para o ensino médio para a escola particular porque as públicas já não me aceitavam mais. Exatamente. E eu percebi que tudo faz parte do ambiente que você vive, das pessoas que estão à sua volta, das amizades que você tem. E a vida é feita de decisões. Ou eu decidia realmente mudar de fato, ou eu decidia viver aquilo, né? Como muitas pessoas acabam vivendo a vida inteira dessa forma, né?
E vocês, fala para mim, vocês, quem são as pessoas que vocês têm andado aqui nessa escola? Repete. Quem são as pessoas que vocês têm andado? Qual o ciclo de amizade de vocês? Isso vai determinar quem serão vocês lá na frente. Se vocês serão as bagunceiras, Sim, né? eu sou quietinha. Porque aqui tem uma pessoa que passou por esse caminho e pode falar isso para vocês, né? Quanto mais vocês enxergarem que devem ir por um outro caminho, que devem mudar, né, o ciclo de amizades e andar com pessoas que estão em busca daquilo que vocês querem, né? Marco, a minha vontade é estar num podcast em rede nacional, né, e mundialmente. Então, você está andando com pessoas que têm esse propósito também, têm essa vontade de fazer isso, sabe? Então, fica essa reflexão para vocês também. Exatamente, né? Exatamente. Isso aí já, né, são princípios, né? Princípios bíblicos e que a nossa vida, a minha, né, da minha família, ela é fundamentada nisso. E acredito que é de vocês também, que é diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso aí foi escrito há mais de 2000 anos atrás e é a maior verdade que tem, né? Essa questão, sensacional, sensacional. Temos aqui um cristão, um amante de Cristo aí, sensacional. Bom demais, né? Mas é cristão, crê em Cristo. É isso, meu irmão. O que a gente tem que entender é que nós somos a igreja, né? Não são... Exatamente. Não é parede, não é... É importante a gente ir lá para se alimentar, né, da palavra, do Espírito, mas nós somos a igreja, então assim, não adianta também a gente ir lá e sair e fazer as coisas erradas, então a gente, né, é muito mais valioso a gente fazer o nosso papel aqui, né, o nosso papel de cristão realmente, né, de vir aqui e passar uma palavra de Deus, né, e aonde a gente for a gente carregar essa palavra, né. E é isso, sensacional. O Alan trouxe aí uma passagem aí, eu não ia abordar nesse primeiro momento aqui, no início, eu ia ir vendo como ia tomando rumo aí do podcast, mas sensacional. Estou no ambiente certo. Obrigado. Sensacional. Então, Oi. eu vi sobre sua última formação, Tá. estudando um pouco mais a fundo, eu vi sobre sua última formação. Conta pra gente, por que você decidiu se formar nela? E o que é exatamente? Última formação, tá. Formação acadêmica foi administração, né? Administrador de empresas. E o porquê eu decidi isso? Eu entendi que para eu ser um empreendedor de sucesso e para eu ter a liberdade com a minha família que eu desejo, eu preciso entender de finanças, de gestão. Eu faço curso de gestão administrativa também. Legal. É isso aí, você está no caminho certo. Porque não adianta de nada você ter uma receita muito boa, você ter um faturamento muito bom, entrar muito dinheiro para você e você não saber o que fazer com isso. Você não saber aonde você colocar, aonde você deve investir, aonde você tem que gerar economia. E quando eu digo de gerar economia, não é que a gente tem essa mentalidade, né? De gerar economia é economizar no cafezinho, economizar em tudo. Não, gerar economia é você saber alocar o recurso no lugar certo, saber alocar o dinheiro no lugar certo. Então, é para isso que eu fiz administração de empresas, para entender quais as áreas das empresas e o que eu devo fazer com o recurso que entra, com o dinheiro que entra. Então, a finalidade foi essa, para eu estar um pouco mais por dentro do que deve fazer. E sim, eu aprendi muito com a administração, mas tem uma escola chamada Vida, que essa daí a gente vai passar muito tempo e a gente vai... Acho que a gente nunca vai se formar nela, só quando a gente, né, for para uma melhor. E essa escola, ela que me ensinou muito mais. Essa escola, a faculdade sim é importante, uma formação sim é importante, mas a prática, não adiantaria de nada eu ter a faculdade se eu não tivesse a prática. Então foi muito bom isso, eu já tinha um comércio, né, eu já tinha uma empresa e eu comecei a fazer administração. E nesse momento eu comecei a aplicar as técnicas no comércio, no que eu estava aprendendo no comércio, na empresa. E foi aí quando as coisas foram dando certo.
né? Porque também tem muita gente que tem a prática, mas também não tem a teoria. Então é importante, por isso que é importante uma formação. E recentemente eu também venho fazendo diversos, né, cursos e treinamentos, e isso daí eu acredito que não cabe como uma formação acadêmica, mas é uma formação do ser humano, né? Da programação neurolinguística e do desenvolvimento humano. Marco, o que é isso? É você saber programar o seu cérebro, é você saber controlar suas emoções, ter a sua inteligência emocional, o que é isso? Né? O que é inteligência emocional? É você saber usar a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo. Então é isso. Poxa, aconteceu uma situação na sala de aula e alguém foi e bateu em mim. Poxa, fiquei com raiva. A emoção certa? É a emoção certa, né? Bater em você. Mas, Marco, eu fui lá e peguei a cadeira e sentei na cabeça dele. Na intensidade certa? Não é a intensidade certa, né? Porque a intensidade ela tem que ser moderada. Então, qual seria a intensidade certa? Eu desci, fui lá e conversei com o diretor, com alguém e consegui tomar o melhor caminho ali, né? Então, é isso. Então eu vim buscando, não cabe como uma formação acadêmica, mas sim uma formação do desenvolvimento humano, e cada vez mais eu faço isso. Esse final de semana eu fui num treinamento em Alphaville, onde tiveram diversos palestrantes, né, maior do Brasil, vamos dizer assim, onde estava Pablo Marçal, Piero Tavolazzo, Lázaro Ramos, enfim, diversos palestrantes que geriram empresas e também souberam controlar a sua inteligência emocional e se desenvolveram também na sua inteligência espiritual, que é fundamental, que sem a inteligência espiritual a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. A gente até pode chegar lá, mas fica falhas no meio do caminho, sabe? E o empreendedor, o empresário, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque de nada vale, né? A gente ir trabalhar, ir conquistando e chega lá na frente. Cadê sua família? Ficou no meio do caminho? Cadê as pessoas que te amam? Ficou no meio do caminho? Cadê a sua espiritualidade? Ela ficou no meio do caminho? Então o que adiantou você conquistar riquezas aqui na Terra e no final você acabar sozinho? Então é um conjunto. E para você ter esse conjunto, você tem que desenvolver a sua inteligência espiritual. Porque quando você tem inteligência espiritual, eu costumo dizer que a gente olha de cima, né? Tá acontecendo uma situação, tá complicado, tá diversos problemas, mas com a inteligência espiritual você olha de cima, você tem uma clareza muito maior daquilo e você consegue enxergar que tudo aquilo faz parte do processo. Sabe, todas aquelas atribulações, todos aqueles momentos de aflições, eles fazem parte do processo. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né, desenvolvendo a inteligência espiritual e sim depois a emocional e também, né, a inteligência intelectual, que é o famoso QI, né? Então, hoje nós separamos pelo QI, né, que é a inteligência intelectual, o QE, que é a inteligência emocional, e o QS, que para mim é o principal, que é a inteligência espiritual. Sensacional, né? O que te inspirou... Calma. Olha lá. O que te inspirou a criar o seu próprio negócio? O que me inspirou? Legal. Bom, a minha família ela já vinha desse ramo de alimentação. E eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei de lidar com o público. E quando eu enxerguei o que eu sempre gostei e o que eu estava deixando na mesa, eu falei, cara, é isso. E eu busquei diversas outras áreas, né? Busquei. Eu falei, mas eu ia lá, não me encaixava, não me encaixava, e trabalhava e não me encaixava. É isso que eu tenho que fazer. E é engraçado que eu tive essa clareza num dia que eu estava num barzinho pequenininho. A gente
Minha família, quando eles venderam a Casa Bela Marcenaria, que era uma outra empresa que eles tinham, e a gente foi trabalhar num comércio pequeno. Inclusive foi onde tudo começou. A história é muito coincidente, vamos dizer assim, que foi onde tudo começou. O primeiro bar do meu pai, o primeiro bar que cabia 5 mesas. Quando a minha família vendeu a marcenaria, nós voltamos para esse mesmo comércio pequenininho. Ele caiu no nosso colo, vamos dizer assim. Voltamos para lá, para esse mesmo lugar onde tudo começou. E eu tive essa clareza que era ali que eu deveria ficar. Um belo dia, era umas 7 horas da manhã, o sol estava nascendo e eu tinha acabado de limpar a frente do bar. E chegou um senhor que ele sempre tomava uma cachaça logo de manhã. E eu servi essa cachaça para ele, ele tomou e eu estava lavando o copo e orando, né? E pedindo para Deus um direcionamento e ele me mostrou que era aquilo que eu deveria seguir, que era naquele caminho, né? Então ali ficou claro para mim e quando ele me mostrou aquilo, eu tive uma visão de amplitude, que eu deveria ampliar cada vez mais os negócios naquele ramo, porque eu já fazia outras coisas fora do ramo de alimentação, só que eram projetos paralelos e pessoais. E quando eu tive essa clareza, eu abandonei esses projetos e dei sequência àquilo que eu queria, que realmente me mostrou o caminho ali, que Deus mostrou o caminho e eu dei, né, foco naquilo. E graças a Deus hoje virou o que virou, com muito trabalho, muito suor. E foi sensacional. Quando eu tive essa clareza foi incrível, sabe? Eu lembro exatamente da cena como hoje, de eu olhar para o céu e agradecer a Deus e me emocionar por Ele ter me mostrado isso, sabe? Foi daí que veio toda essa vontade de abrir esse negócio, né? E aí, a partir daí, nós fomos abrindo outros negócios também, né? Nós, com a gestão, que é importante, né? Nós fomos diversificando as áreas. Hoje nós estamos na área de construção civil, na área de saneamento básico, na área de alimentação e na área de vendas, né, por meio de licitações, por meios licitatórios para a prefeitura. Então hoje nós temos 4 vertentes aí do nosso negócio. 4, 5 vertentes, né? Isso. Exatamente. E qual o seu objetivo com tantas empresas e comércios? Meu objetivo é que eu possa... Pergunta bem impactante. Meu objetivo é que eu possa, de fato, dar para minha família toda a atenção que eu quero dar para eles. E que eu consiga também, através dos negócios, ajudar as pessoas, né, a elas conquistarem os objetivos delas, que lá na frente as pessoas olhem e vejam que não seria somente por dinheiro, né? Por isso. Mas isso daí lá na frente isso vai acontecer, né? Eu quero de fato ajudar as pessoas. No fundo, eu tenho um propósito interno que é resgatar almas, seja ela para saúde financeira, seja ela para a sua família, seja ela para a sua saúde emocional. E o meu objetivo através dos meus negócios é levar isso para as pessoas, de alguma forma. Mesmo você sendo dono de um bar, você tem consciência do vício e do dano que a bebida traz à saúde. Sim. Então por que você decidiu abrir um bar? Certo. Eu costumo dizer e eu falo isso abertamente para todos os meus clientes lá. Eu falo assim, hoje eu não bebo,
E eu falo isso para todos os meus clientes. Eu falo, quando alguém vem e fala, nossa, eu dei uma sumida, que eu parei de beber, e eu dei uma sumida, eu falo, mas fique à vontade, aqui é uma casa de entretenimento, aqui nós temos música ao vivo, aqui nós temos uma porção deliciosa, um jantar maravilhoso, aqui temos o Espaço Kids, temos os sucos maravilhosos. E assim, eu dou os parabéns para essas pessoas, porque eu viro e falo, não há nada melhor. Eu vivo disso, eu tenho a ciência disso, eu vivo disso, mas eu tenho a ciência que não faz bem, não é benéfico para as pessoas. E oriento, sim, oriento os nossos colaboradores, oriento os nossos clientes, quando eu vejo as pessoas, né, de uma forma... Oh, perdão. Boa, show. Quando eu vejo as pessoas, né, ali, numa forma intensiva, bebendo bastante, eu oriento, eu converso. Mas a vida são feitas de escolhas, são decisões, né? Cada um tem a sua decisão a ser tomada, né? A bebida, e como outras drogas também, elas fazem muito mal, né? E não cabe a mim, né, decidir pelo outro. Então, cada um tem a sua consciência e cada um sabe o que é melhor para você. Ali é um momento também que as pessoas vão, tem pessoas que não vão para a igreja, mas vão lá para renovar as energias, para iniciar uma nova semana. Tem pessoas que vão lá para buscar um refúgio. Então, não somente para alimentar os seus vícios, né? Mas as pessoas vão lá também para se sentir melhor. Então, isso daí eu enxergo com muita clareza ali, que isso acontece muito. E eu vejo que as pessoas, elas vão lá aflitas e saem de lá não por conta da bebida, mas por conta do que o ambiente entrega para eles, do que a energia que a gente está colocando naquele lugar entrega para eles. Então, quanto à bebida, é decisão de cada um. Mas temos também, nos outros negócios, a gente constrói sonhos também. Então, é bem bacana. Então, acho que no fundo tá tudo englobado ali, sabe? Tanto da parte do entretenimento, quanto da parte de construção de sonhos, de levar o saneamento básico para as casas das pessoas. Então, acho que no fundo tudo faz parte do mesmo propósito, resgatar almas, sabe? Seja ela para sua área específica, né? Tanto familiar, quanto conjugal, quanto espiritual. Então, tá tudo ali. Quais foram os seus maiores desafios e como você os superou? Meus maiores desafios, tá? Meus maiores desafios foi eu enxergar que eu precisava mudar e rápido. Eu precisava me encontrar num outro nicho de pessoas. Eu precisava mudar a minha forma de vestir, mudar a minha forma de falar, sabe? Então, o meu maior desafio foi ver que tudo que eu tinha feito até ali estava errado. E que eu tinha que mudar tudo se eu quisesse alcançar os lugares que eu quero alcançar. Então, foi fazer essa remodelagem de tudo que eu aprendi. Meus maiores desafios foi quebrar as regras que foram impostas pela minha mãe, pelo meu pai. E quando eu digo regras, não faz desse jeito, faz do outro, porque eu fiz e deu certo, né? E não princípios, né? Princípios foi como o Alan falou, né? A gente carrega, princípios não veio dos meus pais, veio de muito tempo atrás, veio de 2000 anos atrás. Então, as regras, elas devem ser quebradas, sabe? Porque se a gente fosse fazer o que todo mundo faz, a gente teria o mesmo resultado do que o outro, né? Então, se eu fosse fazer da forma que eu
o meu pai sempre falou para mim, a forma que minha mãe sempre falou para mim, eu teria o mesmo resultado deles. Só que o meu sonho não é o mesmo deles. Então tenho que ir quebrando essas regras. E o meu maior desafio foi isso, foi que os meus pais entendessem que eu precisava romper essa barreira. Porque nós iniciamos trabalhando juntos, né, com o apoio deles. Eles me ajudaram muito no começo, porque eles já tinham, né, traçado todo o caminho, falou, né, me dando a orientação. E eu falava, não vou fazer isso, vou fazer de outra forma. Então, o meu maior desafio foi aí. E um outro desafio muito grande que eu tive foi iniciar os meus negócios, porque eu sou novo, né? E eu abri empresa muito cedo, muito jovem. Então, como você abre uma empresa sem recurso, né? Sem dinheiro? Então eu tive que fazer uma dívida para abrir meus negócios. Então, ou seja, eu não saí do zero, eu saí do menos 300 mil. Então, isso foi o meu maior desafio e quando eu consegui quitar essa dívida após 6 meses de comércio aberto, isso daí foi um dos meus maiores feitos, sabe? Quando eu enxerguei a capacidade geradora de riqueza que eu carregava, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto. Então foi um desafio muito grande e eu tenho certeza que ele vai ser muito pequeno com o que há de vir pela frente. Tem muitos outros desafios para vir. Tem muitas outras coisas para romper, para a gente passar por esses obstáculos. Isso eu não tenho dúvida. Isso daí só foi o caminho, só foi o processo que me preparou para o que está vindo ainda. Por esses novos desafios que estão vindo. Então, Marco, eu vi que você dá... Vai lá, meu irmão. O que te fez mudar? Aconteceu alguma coisa assim que você foi lá e conseguiu mudar? Quando você mudou do nada? O que aconteceu? Eu vivia num nicho de pessoas e que eu acreditava que eram meus amigos. E é engraçado, né? Também trazendo para o lado bíblico, tem a passagem, né, que os humilhados serão exaltados, né? E o grande lance dessa passagem é que nós devemos se humilhar, não esperarmos ser humilhados, né? Mas a humilhação, ela não é uma coisa ruim. O pessoal acredita que ela é uma coisa ruim, só que ela não é uma coisa ruim. O grande lance é você se humilhar, não esperar que outros te humilhem, né? Você se humilhar para Deus, você entregar sua vida para Deus e colocar a sua vida nas mãos dele. Só que eu não tinha essa sabedoria, essa inteligência espiritual, né? E nesse momento eu estava cursando a faculdade e eu posso dizer que eu fui humilhado ali, sabe? Uma coisa simples que eu fiquei eu falei, caramba, eu não é nada disso, sabe? Foi um momento ali onde as pessoas que estavam comigo me abandonaram. E eu falei, cara, na verdade eu estou fazendo tudo isso daqui para se enquadrar num nicho aqui que o pessoal não tem nada exatamente. E eu olhei e falei isso não é para mim. E eu senti isso como uma humilhação dentro de mim. Eu falei, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou ser outra pessoa. E o primeiro passo para isso foi quebrar o chip do meu telefone. Eu quebrei o chip do meu telefone e só eu tinha os contatos das pessoas que eu queria ter esses contatos e me enquadrei num outro nicho. Em outras pessoas, né, em outro ambiente. E eu comecei ali, eu olhei e eu falei, nesse ambiente as pessoas se vestem de uma outra forma, falam de uma outra forma, os assuntos são outros, então preciso ir me enquadrando. E fui buscar algumas referências, né, no Brasil, mundialmente conhecidas, nacionalmente conhecidas, e da cidade também, e comecei a modelar essas pessoas.
e comecei a ver a forma que as pessoas se vestiam, a forma que as pessoas falavam, né, a postura dessas pessoas e o que eles faziam, né, o tipo de família que eles tinham. Então eu comecei a modelar isso daí. Mas o ponto principal que me fez mudar foi essa humilhação, que eu me senti humilhado, não teve nada, nenhuma afronta, nada do tipo, sabe? Foi uma coisa tão simples e eu senti uma humilhação mesmo. E foi o ponto que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. A partir de hoje, eu vou ser outra pessoa. E, inclusive, eu chamei meu pai e eu falei assim, pai, eu vou te dar orgulho. Eu não vou te dar motivo de tristeza. Então, a partir de hoje, o senhor vai ter orgulho de mim. A minha mãe não vai mais chorar por mim. Ela só vai chorar de alegria. E meu pai, ele conta isso com muita alegria no coração. Quando eu percebi que eu estava perdendo tudo na minha vida, que foi exatamente nessa época, em que as pessoas que mais me amavam, as pessoas que gostavam de mim, elas estavam abrindo mão por quem eu estava me tornando. Então foi essa virada de chave que fez sentido na minha vida. E as pessoas, engraçado, depois de porque foi de um mês para o outro, né? Foi da água para o vinho, vamos dizer assim. E é por isso que eu creio muito em Deus, porque Deus, ele é o Deus de transformação. Deus, ele não é o Deus de melhora, ele é o Deus de transformação. Ele muda da água para o vinho. Ele não é ele não vai ali, você não está com machucado, com câncer, com uma doença, e ele vai lá e melhora aquilo. Não, ele te dá a cura, ele não melhora aquilo. Então eu posso dizer que eu fui transformado ali por Deus, né? E a minha esposa, ela teve um papel fundamental nisso, onde ela foi a pessoa que acreditou em mim, a minha esposa e os meus pais e os meus sogros também acreditaram em mim e batalharam por mim, me defenderam. E foi quando eu decidi mudar. Eu falei, eu vou dar orgulho para as pessoas, eu vou ser uma pessoa diferente, sabe? E mudei tudo na minha vida. Mas o grande lance foi esse, foi eu acordar e falar, cara, eu tô perdendo as pessoas que eu mais amo. E eu não vou deixar isso acontecer. Então, Marco, eu vi que você dá muitas oportunidades de emprego a pessoas jovens e me chamou a atenção. Eu queria saber como você confia em pessoas tão jovens para responsabilidades tão grandes. Certo. Eu acredito que as pessoas jovens, nada contra os mais velhos, mas as pessoas jovens, elas são mais adeptos, elas aceitam mais as inovações. Então, é mais fácil você implementar uma inovação dentro da sua organização, dentro da sua empresa, com pessoas mais jovens. É mais fácil você olhar e falar, time, agora a gente vai ter que dançar no palco, que é o que a gente faz lá para entreter os clientes, já que nós somos uma casa de entretenimento. Como que eu falaria isso com uma turma de 40, 50 anos? Coloco, e eu vou junto, tá? Então, é sensacional. Não, tem gente que trabalha lá comigo que não precisa literalmente do trabalho, eles gostam de estar lá, chega a ser incrível. O pessoal, claro, o dinheiro, né, ele é importante, sim, só que tem pessoas que vai lá e fala, tem pessoas que têm empresas, são empresários, e final de semana eles vão fazer um freelance lá. Só que você vê no sorriso das pessoas, você vê no rosto das pessoas que ele está ali porque realmente eles gostam. Tem um colaborador que hoje é quase um sócio meu, e ainda ele vai ser meu sócio, que hoje ele era da FAB, né, da aeronáutica, e ele abriu mão do salário dele, das coisas lá, e veio trabalhar comigo. Ele exonerou, falou, não quero mais, estou fazendo aqui a minha carta. Ele passou no concurso, renovou 2 anos, ia ficar 4 anos, ele falou, não quero mais, não, e vou vir para cá, porque o irmão dele já trabalhava com a gente, e quando ele estava aqui, final de semana, ele vinha trabalhar com a gente. E ele falou, eu
eu quero agora de vez ficar aqui. E engraçado, esse irmão dele, ele trabalhava com a gente, ele veio trabalhar por conta do irmão dele. O irmão dele passou na FAB também e foi morar com ele. Quando o irmão dele foi morar com ele em São José, o irmão dele falou assim: cara, eu tô voltando pra Caraguatatuba, eu vou ficar lá no quintal, eu vou trabalhar lá. O cara falou: cara, mas agora que eu vim, eu passei pra cá, eu fiquei aqui, agora você tá falando que vai voltar. Falou: vou. Ele falou: paciência, vai com Deus. E esse irmão dele veio trabalhar comigo, o irmão mais velho. Deu 6 meses, o cara lá no exército, na FAB, ele falou: cara, eu não quero ficar aqui não, eu quero voltar pra lá. Sabe? É basicamente isso. É porque assim, na verdade, tem muito mais trabalho lá do que no exército. No fundo é isso. No exército não tem muito trabalho hoje em dia, né? Eles têm sim a frente deles, agora no Rio Grande do Sul que deve estar tendo bastante trabalho, mas na época não tinha isso. E eles falam, né? A gente ficava de vigia lá, a gente ficava, né? Era muito tranquilo o trabalho. Era muito tranquilo lá. O pessoal entra por estabilidade. O pessoal quer entrar no exército por estabilidade. Só que assim, estabilidade não existe, né? Ah, eu construí um patrimônio gigante. Não existe estabilidade de nenhuma forma. Então, e eu mostrei isso pra eles. Quando eu mostrei isso pra eles, falei: cara, você entrou por estabilidade. Só que estabilidade não existe. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Você é obrigado a sair daí. Ah, não. E seus sonhos? Marco, como assim meus sonhos? Não, você vai ficar no exército trabalhando. Você tem sonho de andar de Ferrari um dia? De andar numa Porsche um dia? Tenho. Então esquece. Não é no funcionalismo público que você vai conseguir isso. Não tem jeito. Tem um teto. Então foi quando eles foram enxergando isso. E o que eu busco trazer para os nossos colaboradores é que todos os sonhos deles são possivelmente alcançáveis. Tá? Não tem nada impossível. Então, quando eu reúno o nosso time para fazer uma reunião, hoje nós somos em 32 colaboradores, quando eu reúno o nosso time para fazer uma reunião, eu falo para ele: eu não vejo vocês aqui como colaboradores, mas sim como sócios dessa empresa. E eu quero sim ter vocês como sócios. Eu quero sim expandir os negócios e terem todos vocês aqui como participantes da empresa no quadro societário. Eu tenho essa vontade. Só que depende de vocês. São vocês que vão entregar esse resultado e que vão fazer parte disso com o mérito de vocês, com o esforço de vocês, com o trabalho de vocês. Marco, se eu entrar lá para trabalhar, se eu for esforçado, eu já tenho esse mérito? Não, esforçado é obrigação se ser esforçado. Não é qualidade nenhuma. Ah, mas aquele cara ali, ele é bonzinho, ele é esforçado. Não, ser esforçado é obrigação de um colaborador ser esforçado. O cara tem que ser competente. Ele tem que ser acima da média. Ele tem que chegar lá e querer fazer diferente dos outros. Sabe? Esse sim vai ter uma oportunidade para compor o quadro societário da empresa. O cara que for lá e for por... Ah, eu vou ser esforçado aqui, eu vou me esforçar, eu vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde. Tá, mas você está fazendo tudo isso para entregar o seu trabalho, você não está dando conta de fazer nem o seu trabalho e está tendo que fazer isso e para se considerar esforçado? Não existe isso. O seu trabalho é esse, seu papel é esse, a demanda é essa, tem que ser feito no horário. Se você não está conseguindo ali, alguma coisa, algum problema com você. E não porque eu tô aqui me esforçando, fazendo alguma coisa, não. Tem muita fuga no meio do caminho de energia. Tem muita coisa que está saindo ali que você não está conseguindo entregar o seu trabalho, não está conseguindo cumprir o seu papel. Então, no final das contas, o esforçado, ele
é um colaborador que ele nunca vai compor o quadro societário. O colaborador que vai compor de fato o quadro societário da empresa é aquele cara que chama responsabilidade no peito, é aquele cara que tem respeitos pelos seus liderados, pelos seus colegas de trabalho, é aquele cara que não mede esforços para fazer além daquilo do que é proposto para ele, do que está no contrato dele de trabalho. Então, esse sim é o colaborador que a gente vai olhar lá no fundo e vai falar, ó, toma aqui a sua participação no lucro da empresa, toma aqui a sua porcentagem na empresa, ó, a gente está abrindo um negócio novo e a gente vai precisar de você lá nesse negócio novo. Esse colaborador sim. Mas o esforçado, ele é só esforçado. Ô Marco, qual é a importância de um relacionamento? Um relacionamento, você diz patrão e colaborador, isso. Um relacionamento, você fala conjugal, certo. A importância de um relacionamento conjugal. Eu enxergo na minha vida isso com muita clareza, que a mulher, ela veio para edificar o homem, né? E o homem, ele veio para dar suporte para a mulher. E o papel do homem, sim, é morrer pela sua esposa, é morrer pela sua família e cuidar dos seus, né? E a esposa, a mulher na vida do homem, ela tem um papel fundamental de ajudar na prosperidade do homem. No meu caso, a minha vida só deu certo, de fato, quando eu enxerguei que a minha esposa, ela deveria trabalhar comigo, ela fazer parte dos nossos negócios e que eu deveria escutar ela, de fato. Então, hoje ela é a minha maior conselheira, ela é a pessoa que me orienta, ela é a pessoa que me mostra o caminho, e quando eu tenho uma dificuldade eu compartilho com ela e parece que ela tem uma sabedoria divina, sabe? Ela olha, ela me fala uma coisa e eu penso, como eu não pensei nisso, né? O porquê eu não pensei nisso. Então, um homem sim, ele pode construir riqueza, ele pode chegar a lugares que, né, muito alto, sem uma esposa, sem uma mulher, sem um alicerce ali. Porém, eu acredito que acaba não sendo firmado na rocha esse alicerce. Quando você tem uma esposa, quando você constitui uma família e você coloca a sua família debaixo da palavra de Deus, ali sim é um alicerce firme, né? A sua família, a sua base, os seus negócios e a sua vida, ela sim, ela foi, né, a estaca, ela foi batida na rocha e não numa areia. Então pode vir ventos fortes, pode vir tempestades e o seu relacionamento, a sua empresa, os seus negócios, eles ficarão de pé. Então a importância de um relacionamento conjugal é você conseguir romper de fato e a maior prosperidade que tem na Terra, que é constituir famílias. Essa é a maior importância de um relacionamento conjugal, na minha opinião. O que você achou do podcast? Sensacional. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Vocês são fenomenais. Obrigada. Vamos pra cima. Eu acredito que vocês têm muito para conquistar. Eu acredito em vocês. Eu de fato acredito em vocês. Eu de fato acredito nesse podcast, nesse trabalho. Eu acredito no Alan, no Daniel. Eu acredito que o trabalho que vocês fazem aqui, foi a primeira escola que eu estou vendo isso, robótica. É fenomenal isso aqui. Não, sensacional, cara. Eu acredito que o que vocês estão fazendo aqui, eu acho que é a única escola, não sei, desse litoral norte que deve estar fazendo, ou do estado de São Paulo. Não entendi, desculpa.
Entendi. O dia inteiro de estudo. Mas eu acredito que essa dinâmica e essa força de vontade de vir aqui, de fazer as coisas acontecerem, de ligarem e trazerem pessoas relevantes, autoridades da cidade para vir aqui. E, cara, isso é incrível. Vocês estão realmente de parabéns. Essa desenvoltura de vocês virem aqui e olhar para a câmera e falar, né, olhando para a câmera e divulgar isso e mandar para as pessoas, sabe? Vocês estão iniciando numa geração maravilhosa, que é da tecnologia. E o mundo tecnológico, ele pode te levar a outros lugares. Esse podcast ele pode levar vocês a outros lugares, né? Lugares que talvez vocês nunca imaginaram. Então, eu acredito muito nisso aqui. E vocês estão de parabéns por tudo, sabe? Por tudo. Parabéns pelas perguntas elaboradas, por cada detalhe, sabe? A caneca, sabe? Por cada detalhe, pelos apoiadores, vocês estão de parabéns. Eu continue nesse caminho, continue, porque vão ter desafios, mas vai de vocês, de cada decisão que vocês tomarem para superar esses desafios. Tem duas decisões, ou vocês param ou vocês continuam, ou vocês vão para cima, né? Então, tem duas decisões, e é isso. Obrigado, viu? Foi uma honra ter participado. Não sei se já está encerrando, foi uma honra ter participado aqui com vocês. É a primeira vez de muitas, eu acredito que em breve estaremos de volta. E eu vou preparar um conteúdo bem bacana para vocês, tá bom? A gente que agradece a sua participação, mas além da participação, eu queria agradecer mais uma vez pelo microfone que você doou. Obrigado. Que vai ser de muito bom uso e que a gente vai tomar muito cuidado, né? Ai, show de bola. Foi isso. Obrigada por assistir mais um podcast. Até a próxima. Até.